os modelos de desenvolvimento também terão que ser diferentes. Mas, se isso é claro para nós ilhéus, não parece ser para a globalidade nacional, mercê de uma postura tradicional do Estado, que tende, o Estado Central, que tende a encarar as autonomias como uma quebra dos seus próprios poderes, visibilidade e competências, e dos portugueses em geral, que muitas vezes, por falta de informação, tendem a não querer aceitar que os Açores e a Madeira usufruam de competências próprias em matéria de legislação e de governação. Ora, se a tendência do Estado, apesar do que está consagrado na Constituição, é fazer com que as regiões autónomas nunca se esqueçam que ela existe, a Constituição, caberá às regiões fazer sentir ao Estado que elas existem, que sabem governar-se e que, em consequência disso, vão aumentar as suas capacidades afirmativas, mas solidárias, no contexto nacional. À região autónoma dos Açores, em particular, cabe fazer sentir ao Estado português que, sem ela, o Estado português ficará incompleto. E que será tanto mais completo quanto mais efetiva e completa for a autonomia das regiões insulares. Os Açores constituíram, e agora aqui deixem-me puxar um pouco a brasa à minha sardinha açoriana, os Açores constituíram toda a história da projeção atlântica de Portugal e, por isso, da Europa, ao longo do último meio milénio. Assim o entenderam os decisores das grandes viagens das descobertas do Novo Mundo, que perceberam que as ilhas açorianas eram pontos de apoio fundamentais na consolidação das grandes rotas atlânticas. Assim o entendeu o Império Espanhol, que ali estabeleceu importantes bases de defesa e controlo das rotas das Américas, e também os patriotas portugueses que tentaram impedir. Assim o entenderam os liberais, que ali convergiram e se organizaram e dali partiram para construir o Estado Constitucional em Portugal. Assim o entenderam aqueles que desenharam as rotas aéreas do Atlântico Norte, comerciais ou militares. E não é por acaso que existe a base das lajes nos Açores. E assim o entenderá quem perceber que os Açores constituem a razão de ser de uma enorme zona económica exclusiva marítima, várias vezes superior à área territorial de todo o país. O futuro da autonomia regional, nosso tema, baseia-se neste princípio. Ao reconhecer aos arquipélagos dos Açores e da Madeira a condição de regiões autónomas no contexto do Estado Unitário Nacional, o Estado reconhece-lhes a capacidade de autogoverno, de desenvolvimento sob uma matriz adequada e de enriquecimento próprio de acordo com as suas características específicas, o que arrastará naturalmente o enriquecimento do todo nacional. Uma região autónoma desenvolvida e geradora de riqueza será sempre um contribuinte líquido para a riqueza nacional. Para tal, cabe ao Estado assumir na prática aquilo que já está claramente definido na Constituição da República Portuguesa, na Lei das Finanças das Regiões Autónomas e nos estatutos político-administrativos de cada uma das regiões. Tal definição passa necessariamente por um entendimento claro e respectiva afirmação do que já consta no texto da lei e que, apesar de ainda não integralmente cumprido ao longo dos anos, permitiu, pela atuação dos órgãos de governo próprios de cada uma das regiões, que os Açores e a Madeira passassem de uma das regiões mais pobres do país para a atual situação de dinamismo e de produção de riqueza que deverá ser posto em comparação, a nosso ver positivo, com a média nacional. Este movimento de melhoria só pode ser imparável. E por isso terão que ser ultrapassados os entraves, mais prática do que formais, que ainda perturbam o desenvolvimento natural da autonomia regional, verdadeiros fósseis dos períodos anteriores à instauração da autonomia regional, que já não fazem sentido existir numa região que, colocando em primeiro lugar o seu desenvolvimento e a melhoria das condições de vida e trabalho dos cidadãos e empresários, nunca se esqueceu que é parte integrante e um contribuinte líquido, é sempre bom reforçá-lo, do todo nacional, incluindo na vida social, cultural, enfim, global, política do país. A relação das regiões autónomas dos Açores e da Madeira com o Estado é bionívoca e é leal. As regiões recebem do Estado os meios para assegurar aos cidadãos o cumprimento dos direitos que ao Estado compete satisfazer. E o Estado recebe das regiões uma sociedade em desenvolvimento integrado e responsável pela produção de uma quota parte da riqueza nacional, na medida
e de acordo com as potencialidades de cada uma das regiões e com as suas características próprias. Esta relação terá, por isso, que ser pautada pela lealdade e pela responsabilidade, e jamais deverá ser posta em causa pelo Estado a lealdade e a lisura de procedimento das duas regiões para com o todo nacional. Por todo o país corre muitas vezes aquela ideia de que os Açores e a Madeira são umas ilhas que só servem para gastar dinheiro, que causam prejuízo ao Estado, que não são contribuintes líquidos. Essa não é verdade. Os Açores e a Madeira são parte integrante do nosso país, desenvolveram papéis importantes ao longo da história no processo de construção e de afirmação de Portugal internamente e externamente, e tudo aquilo que é feito nos Açores e na Madeira, que é competência dos órgãos de governo próprio, ao fim e ao cabo está a ser o resultado da solidariedade nacional, não a solidariedade no sentido de toma lá porque és pobrezinho, não, a solidariedade no sentido em que todos estamos a trabalhar para o mesmo conjunto, para o mesmo objetivo. Esse objetivo não é o futuro da autonomia dos Açores e da Madeira, esse objetivo é o futuro de Portugal, porque é de Portugal que estamos a falar. Fico-me agora por aqui e depois responderei a algumas perguntas que eventualmente entendam fazer. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Fagundes. Claro, penso que tem que se ausentar, não é? Nós pensávamos fazer um abril de debate talvez no fim, para não estar muito das comunicações, e já agora lanço aberto também aos alunos, no sentido de depois lançarem algumas questões, à medida que os oradores falam. Não é todos os dias que temos na universidade cidadãos com esta experiência, que ocupam lugares relevantes e que têm toda uma vivência que a universidade não tem. E nós sempre nos procuramos. Há esta coisa de que a universidade está fechada sobre si. Então agora, hoje, aqui que está aberto ao exterior e que tem aqui cidadãos muito experientes em tantas facetas da vida, por favor, ponham também depois as vossas questões sem receio, porque este é um tema interessante, no futuro, e para além disso abre as perspectivas, é por isso que cá estamos, não é? Muito bem, vou passar agora a palavra ao Sr. Dr. Adriano Silva e para que ele faça também a sua conversa. Bom dia a todos. Queria começar por cumprimentar o Instituto na pessoa do professor João Catarino, agradecer ao núcleo de estudantes socialistas do IX o convite que me dirigiram, cumprimentar os membros da mesa, o Presidente Mota Amaral, o Deputado Silva dos Vales, o Deputado Luís Miguel França, e dizer-vos que é sempre